bem perdido, né? Deu um pequeno probleminha ali no Facebook, mas graças a Deus estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Então vamos começar aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Né? Tivemos um pequeno problema ali com o nosso Facebook, mas conseguimos resolver. Estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada que é do Senhor pode ser parado, impedido, né? Porque o Senhor sempre nos ajuda. Né? Então você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui nessa tarde aqui conosco. Né? Aqui na nossa Liga do Lado, Corpo de Porto Alegre. Nessa quinta-feira, hoje uma quinta-feira chuvosa, agora são exatamente 4 horas da tarde, mas quem olha pensa que já vai dar 6 horas, uma chuvinha boa, mas louvamos nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, né, durante acho que uns 2 meses eu venho trabalhando com vocês, com o feltro, com o EVA, e hoje eu vim trazer uma coisa diferente, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui. Hoje eu vim trazer para vocês uma almofada de capitonê, né? Onde você trabalha os pontos. Na verdade, como se diz hoje, né, muda um pouco as linguagens, mas nada é do que o fuxico que a minha avó usava, né, que as nossas mães usavam, para poder trabalhar. Então, o capitonê, né? Eu tenho aqui essa linda almofada que eu confeccionei. Então, quero nessa tarde compartilhar com vocês, tá? Tem a lista de material, né? Ali já está, a lista de material já está por aqui, né? Já está aqui a lista de material, às vezes a gente se confunde aqui um pouquinho. Mas está aqui a nossa lista de material, que você vai precisar para poder trabalhar nessa tarde. Oxford, da cor de preferência, eu acho que a minha cunhada está me assistindo, ela vai amar esse vermelho, né? Então, Oxford, tesoura, fita métrica, enchimento, tá? Detalhe, todos os trabalhos que eu fiz com enchimento aqui, eu sugeri fibra de silicone, tá? Aquelas para bichinho de pelúcia. Para as almofadas, eu não sugiro fibra, e sim floco de espuma, que fica melhor a almofada, tá? Para poder fazer. Eu vou pegar ela aqui para te mostrar. Posso caminhar um pouco? Para poder mostrar para vocês de mais perto o modelinho que eu fiz, tá? Então, eu trabalhei todo o avesso para poder, então, ficar nessa posição aqui. Ela ficou muito bonita, tá? Vou virar aqui para vocês verem aqui atrás. Você pode colocar o zíper no meio ou pode colocar o zíper nas laterais, você escolhe, tá? Como é um trabalho que é um pouquinho demorada, então eu fiz o quê? Eu fui fazendo, gravei, e agora nós vamos ver juntas, tá? Para você aprender. Então, só para você saber, né? Capitonê, né? Então, você vai usar um tecido para poder fazer, e eu espero que você goste, né, da nossa aula de hoje, dessa tarde, tá? Então, eu vou pedir, então, ao Major, então, que coloque para nós o nosso vídeo dessa tarde, em nome de Jesus. E compartilhe o nosso vídeo com outros, para que possamos, então, aprender juntos, em nome de Jesus. Tecido de Oxford, fita métrica, um lápis. Este lápis é próprio para poder marcar tecido. Não recomendo caneta, porque a caneta não sai. Então, se você não tiver esse lápis, usa um lápis preto mesmo, aquele de escrever. Tecido de Oxford, não recomendo você cortar antes de terminar de fazer e ter certeza que você já está na medida que você quer. Mas você pode trabalhar com aquilo que você tem, um cetim, você pode trabalhar com um tecido de tapeçaria, aquilo que você achar melhor. O Oxford você pode desfiá-lo e fica mesmo assim, fica bonito, tá? Então não é disso. O cetim e outros você vai ter que ter uma mesa então comprida, uma mesa de madeira boa, onde você possa esticar o tecido, tá certo? Então eu vou fazer aqui um modelo de flor, almofada modelo flor, tá? O ponto que eu vou utilizar aqui é o ponto fofoca,
para poder então trabalhar. Mas eu vou transferir meu gráfico, tá? Eu estou utilizando uma revista, tá certo? Então eu preciso aqui de 10 centímetros e cada quadradinho desses, os quadrados pequenos, onde tem o X e onde não tem o X, ele tem 3 centímetros cada quadradinho desse. Marquei de um lado, tá? Então, comecei com 10 centímetros, fiz 7 quadrados de 3 centímetros, fiz um intervalo de 10 centímetros, mais 7 quadrados de 3 centímetros cada um e encerrei com 10 centímetros. Virei o meu tecido e fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Então, você observa que eu termino, aonde eu termino os 10 centímetros, eu só viro o tecido, esse bico, né? Viro e faço e começo de novo deste lado. Então, 10 centímetros, 7 quadrados de 3 centímetros, 10 centímetros, 7 quadrados de 3 centímetros cada um e encerrei então com 10 centímetros. Agora sim eu posso cortar o meu tecido. Então eu tiro o excesso que sobrou daqui e tiro o excesso que me sobrou aqui deste outro lado, tá? Eu esqueci então de falar no início que nós vamos também precisar de linha, da cor do tecido, agulha para costura, tesoura para poder assim cortar, tá certo? Então aqui, o que eu faço? Eu vou pegar um alfinete, vou vir nessa minha última marquinha, que é onde eu encerro os 10 centímetros, e vou então puxar um único fio, tá? Tem que tomar muito cuidado na hora de puxar esse fio, porque você está trabalhando nele, né, para você não puxar o fio ao contrário. Porque aí você pode puxar, em vez de puxar o fio horizontal, você pode puxar ele na vertical e sair tudo ao contrário, tá? Então aqui eu puxo, ó, você então corta aonde ficou a marca, uma marca aqui mais transparente, onde mostra que realmente foi dada uma falha. É nessa falha que você vai cortar o teu tecido. Então primeiro passa teu gráfico, confere bem se é primeiro, se está tudo certo, porque às vezes, quando não temos muitas práticas, muita experiência, acabamos marcando um quadrado 3 centímetros, um outro 3,5 e assim vai. Então essa parte que sobrou, eu vou dobrar e vou guardar, vou deixar ela ali de reserva, que é para me fazer depois a parte de trás. Aqui nessa parte então nós vamos trabalhar. Para mim trabalhar então, eu preciso desfiar. Então do mesmo jeito que eu desfiei para poder cortar o meu excesso, eu vou desfiar. Então eu venho, pego um fiozinho e puxo. Vou fazer toda a volta em todos os lugares onde tem essa marquinha branca. Tá, pessoal? Então eu comecei aqui a desfiar. Essa aqui é a parte um pouco mais demorada, tá? Eu já estou aqui nos últimos já. Deixei um pouco aqui, adiantei um pouco, deixei aqui um pouco para mostrar para vocês como eu faço. Eu costumo puxar primeiro todos os fios, né? Então deixo todos esses já na posição, que aí fica mais fácil na hora de puxar. Então agora vai ficar assim, tá? Aonde, aqui ó, nós vamos conseguir observar bem a nossa medida. Tá? Deixa eu tentar pegar bem aqui a luz para você poder enxergar. Então aqui aonde está bem certinho, né, são os intervalos de 10 centímetros. E aqui bem aqui no meio aqui, ó, você consegue ver os quadrados, ó, como que fica os quadradinhos. Certo? E nós vamos trabalhar nesses intervalos de quadrinhos. E como vai ser a sequência? Aonde tem 10 centímetros você não vai mexer. Você vai trabalhar só nos quadrados de 3 centímetros. Você trabalha um quadrado, pula um. Trabalha um, pula um. Então, vou aqui pegar aqui a malha de costura e a linha na mesma cor. Então, você vai pôr fio duplo, tá? Porque é melhor, porque essas linhas... Isso será o meu direito. Depois você vai entender.
Então eu não posso começar como a gente sempre costuma capitoneiro do lado avesso, porque o lado avesso vai ser onde vai ser depois o meu direito. Então eu vou ter que trabalhar tudo de um lado só, tá? Então eu vou começar aqui neste primeiro quadrado, tá? Neste primeiro quadrado, eu vou então começar a trabalhar ele. Aonde no gráfico tem o X, é aonde você vai fazer então o ponto florzinha, tá certo? Sem pérola. A pérola só vamos usar no final. Então eu vou introduzir aqui minha agulha aqui bem no pezinho, no primeira ponta, bem no pezinho. Vou me aproximar um pouquinho mais para você poder enxergar. Bem no pezinho. Vou puxar e vou fazer o quê? Eu vou passar por dentro do fio, onde eu dei o nozinho, eu vou passar por dentro para poder eu conseguir firmar bem essa linha, ok? E vou fazer um contorno com essa linha em volta deste quadrado. Toda a volta do quadrado eu vou fazer um contorno, como se eu estivesse contornando, só que eu vou pegando a cada pezinho, bem na pontinha dos bicos dos quadrados. E aqui de novo, ok? E agora eu vou fazer o que? Eu vou puxar para poder formar então a minha flor. Vou ajustá-la e vou dar então o acabamento. Então o quadrado do lado, aonde deu esse levantadinho aqui, essa daqui é o quadrado seguinte, esse eu não trabalho. Eu vou trabalhar no próximo quadrado então, desse aqui, tá? Então eu começo, vai dar uma levantada, vai fazer uma barriguinha, nesse quadrado que formou essa barriga, você não vai trabalhar. Você vai pegar o quadrado do lado. A mesma coisa quando você começar a trabalhar embaixo. O quadrado que formou a barriga, você não vai trabalhar. Você vai trabalhar o quadrado logo abaixo. Porque você tem que trabalhar um quadrado assim e um quadrado não. No total vai ser 4 quadradinhos no horizontal e 4, florzinha. Vai ser 4 florzinhas no horizontal e 4 florzinhas na vertical, ok? Então eu vou adiantar aqui o meu trabalho e já mostro para vocês como tá ficando. Bom, pessoal, consegui então terminei, olha como que ficou, tá? Então esse aqui será nosso avesso. Agora nós vamos começar a fazer o lado certo, o lado direito, tá? Aí vocês viram que ficaram aqui então, né, as florzinhas, né, mais essas pregas aqui, e nós vamos então agora trabalhar. O que nós vamos fazer? Para conseguir fazer essas pregas, nós primeiro temos que fazer o outro lado. Então nós vamos virar o trabalho, tá? E aqui nós vamos começar a puxar para fazer a nossa florzinha, tá? Vou puxar uma aqui para você ver. Então você vai pegar aqui nesses detalhes e pode puxar, não precisa ter medo, tá? Puxa e vai ficar bem assim. Aqui você vai começar a ajustá-la para poder então formar a florzinha, tá? E aí com o auxílio de uma agulha, ainda com a linha na cor que você está trabalhando o tecido, você vai fazer o seguinte: se ajeita aqui e também do outro lado. Vai ajustando. Ok, você ajusta, aí faz o mesmo jeito que você fez ali, lá do outro lado, ajusta ela bem, ponta com pontas, tá? Vai fazer então o acabamento. Aqui ela fica um pouquinho mais grossa, porque ela pega um pouco mais de tecido, tá? Então você tem que deixar ela bem presinha, tá, pessoal?
E aqui nós, antes de arrematar, nós já vamos colocar uma pérola, tá? A pérola pode ser, como esse aqui será o nosso avesso, então você pode jogar essa linha aqui por dentro, aqui por baixo, e fazer o arremate aqui. Tá? Você vai fazer isso nas quatro pontas das 4 regiões que você trabalhou. Para que você depois atrás venha fazer as pedras. Então vamos adiantar um pouco. Bom, pessoal, ó. Então terminei. Ó como vai ficar. Vai ficar 4 florzinhas, tá? Com as bolinhas. E agora nós temos que fazer as pregas no avesso. Então eu aqui, ó, já adiantei a linha bem no alfinete. Eu fiz elas todas viradas para fora. Algumas só foi para dentro, porque foi intercalando, tá? Se eu inverter essa pétala, olha como que vai dar a diferença deste outro lado aqui, tá? Aí ficaria uma para dentro e outra para fora, ficaria totalmente diferente, tá? Então procure sempre na hora de você fazer as pregas, você observar bem a posição que você está alfinetando. Então eu recomendo você alfinetar, se você não tiver muita experiência, alfineta, tá? Ou alinhava, e aí depois você vem então fazendo a costura, tá? Depois então que você terminar de fazer, você pode pegar, que são essas 4 pétalas que ficaram para cima, você vai poder costurar, e se você preferir, colocar um pouquinho de enchimento de fibras de silicone, só para poder fazer um volumezinho aqui desse outro lado aqui diferenciado. Fica bem bonitinho o acabamento, tá? Então aqui nós vamos fazer o que agora? Nós vamos começar então agora a dar umas pregas, dar uns pontos nesses vincados para poder fazer um acabamento bem bonito, tá? Então ela fica bem assim, tá? E aí então vai fazer o que? Você vai começar a pegar aqui da ponta, tá? Vai costurando. Sempre vai sobrar uma pétala. Onde tem essa pétala, você tem que unir com a outra, com essas laterais, tá? Então você vai unir elas aqui. Então vai ficar essas duas mais uma pétala. Aqui dentro aqui vai ficar só 4 pétalas para fora, sobrando, que é onde nós vamos fazer as florzinhas. As demais você tem que costurar junto com as laterais, tá certo? Não deixe ela solta, porque se ela ficar solta, com o tempo ela vai virar pro lado direito e aí começa a soltar. Então você começa aqui, ó, com este miolo aqui, tá? Então você vai pegar aqui, ó, nessas pétalas aqui de cima, tá? Vai unir uma com a outra aqui. Então vai começar aqui pelo meio. Bom, pessoal, então aqui eu terminei. Costurei tudinho, tá? Aqui é onde ficou a florzinha, os 4 que eu havia falado, né? Então eu fechei, coloquei no enchimento, como que ficou aqui deste lado, né? Coloquei no enchimento dele, ficou bem fofinho. Então ficou as 4 florzinhas com pérola e o meio ficou assim, tá? Então dos 4 lados ficaram assim. Agora nós vamos pregar o zíper, vamos montá-lo, tá? Como eu disse da linha vermelha, a linha tem que ser da mesma cor do tecido. Avesso, direito com direito, tá? Vou colocar direito com direito. Aí eu posso posicionar. Tem gente que gosta de... Deixa eu só passar um pouco essa máquina. Tem gente que gosta de trabalhar com o zíper na lateral. Eu trabalho com o zíper no meio. Foi assim que eu aprendi, eu acho que fica mais fácil, tá? Mas você pode, se você sabe fazer de outro modelo, fique à vontade. Também você pode usar velcro, em vez de usar o zíper, tá certo? Então você vai, não precisa centralizar, se você não quiser, você só ajusta ele, tá? Não precisa deixar bem centralizado o zíper, pode deixar ele mais para cima, mais para baixo.
Eu fiz aqui deixando sobrar tecido, para me ter certeza que não ia faltar. E agora eu vou ajustar aqui e vou passar a costura em toda a volta. Quando chegar aqui, aonde está a abertura do zíper, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o zíper, tá? E aqui em cima eu vou ter que colocar um alfinete, tá? Que é para o zíper ficar fechado assim, tá? Então aqui em cima eu vou colocar um alfinete para não ter perigo de fechar. E vou deixar aberto aqui, que é para mim depois conseguir virar a minha almofada, tá? Bom, pessoal, estou aqui então costurando. Eu cheguei aqui na parte do zíper, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de você passar a máquina sobre o zíper para que não venha quebrar a agulha, tá? Aqui é do outro lado do zíper, a parte onde fica o fecho, de abrir e fechar. Então aqui eu coloquei o alfinete, deixei um pouco aberto do zíper para ter certeza que o zíper vou conseguir depois virar a almofada, tá? Então só que temos que dar uma segurada na hora de costurar para que o zíper também não fique assim aberto quando você for passar a agulha, né? Então mesmo que você abriu, você junta no alfinete, mas na hora de costurar tenha certeza de que eles estão bem pertinho, dentinho por dentinho, para que não fique feio depois. Então na hora de costurar, ok? Então terminei a costura. Agora nós vamos tirar o excesso que ficou mesmo, tá? Para poder não desfiar. Eu também costumo dar uma queimadinha, tá? Bem de levezinho aqui nessa ponta. Aí aqui, ó, que eu disse, aonde eu coloquei o meu alfinete, tá? Deixa eu só tirar esses alfinetes aqui, para que a gente não venha se machucar. Ok, pessoal, então cortei o excesso, tá? Como eu disse, se você tem um overlock, você passa um overlock para poder dar o acabamento, ou se você conhece alguém, se não tem, eu costumo pegar o isqueiro e só dar uma selada aonde foi cortado, bem de leve, para não pegar fogo, tá? Agora nós vamos, lembra que eu falei? Deixar meio aberto, para que eu possa então agora enfiar a mão aqui, abrir e virar a minha cara. Ok, pessoal, então desvirei. Aqui eu já fiz a minha almofada, tá? A almofada também tem que ser da medida, ou até um pouquinho, coisa só, mas você usa o floco de espuma para poder fazer então o acabamento, fazer sua almofada. Então aqui está o nosso resultado da nossa almofada. Olha como que ela fica bonita. E aqui agora só vamos tirar os fiapos que ficaram e dar o acabamento assim, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula e até o nosso próximo vídeo. Agora sim, deu som. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Na hora que eu estava gravando, as crianças corriam, gritavam pela casa, os cachorros dos vizinhos latiam, mas isso acontece. E eu espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer a cada um que estiver aqui, aqui conosco nessa tarde, a minhas cunhadas, a Senira, a Esther Cardoso. Creio que a Doris deve estar assistindo ali com a Senira. Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Também o seu Joel Jardim, lá de Uruguaiana, que está conosco, que Deus te abençoe. A dona Alice, Dionísia, a Cristina, que está aqui conosco, a Débora, a Bruna, a Denise. Obrigada, pessoal, a dona Jani, obrigada por vocês estarem aqui nessa tarde conosco, o pessoal de Alegrete, o pessoal de Santa Maria, e eu quero agradecer, E eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de dar só algumas explicações. Quando você for fazer e encher, eu estava com pouco enchimento, então a minha ficou sobrando. Se vocês forem perceber, ela ficou sobrando. O bom é quando você forem fazer a parte de dentro da almofada, a própria almofada, você faça que preenche bem
a capa, para que não sobre. Ela deixa ela bem cheia, para que ela possa ocupar bem. Às vezes fica até meio difícil, até lá em Alegria, deixa eu comentar com o pessoal. Pode encher, né? Tem que ocupar, tem que preencher todos os espaços. Tá? Eu estava com pouco enchimento, então a minha não ficou como deveria ter ficado, né? Mas esse é o objetivo, ela tem que ficar bem esticadinha, para que possa valorizar, então, o trabalho, o acabamento de cada uma delas. Também gostaria de mostrar, deixa eu só pedir aqui uma ajuda. Também outros tecidos que você pode usar. Este que eu usei é um Oxford liso, mas você também pode usar o Oxford também xadrez. Qual a diferença? No liso, você tem que marcar, né, do jeitinho que eu ensinei no vídeo, desfiar para poder trabalhar. O bom do Oxford em xadrez, que ele já vem marcado os quadrados que você precisa. Ele é de 2,5 centímetros cada quadradinho. Mas ele é muito bom para trabalhar, porque você não precisa ficar marcando, não precisa ficar desfiando, é só pegar e sair trabalhando. Então eu recomendo, ele fica muito bonito. E este, para quem gosta, né, fica bonito para poder fazer almofada de time, né? Então o vermelho do Inter, o azul, né, do Grêmio, ou até mesmo do Cruzeiro, né, do São Paulo, de todos os times dá para fazer, tá certo? Então, aqui fica algumas ideias também, mas você também pode usar um cetim, você pode usar aquilo que você tem e poder fazer, tá? Se você gostou, deixe o seu comentário. Se quiser que eu traga outros modelos, também posso poder ensinar vocês a fazerem outros modelos, né? E também não podemos esquecer da nossa campanha que temos todo ano, que é a nossa casinha, o Nossas Mãos Ajudadoras. Tá, pessoal? Estamos encerrando o mês de maio e também vamos sim começar a encerrar o nosso trabalho, né? Então, desde o início que nós começamos a isolamento social, eu venho falando, né? Vá juntando a sua moeda na bolsinha, numa latinha, né? E depois mande para o seu oficial, né? Entregue ali ao seu oficial para que possamos juntar e abençoar também os nossos irmãos do Corpo de Bangu, né? Eles mandaram algumas fotos, vou ver se semana que vem eu vou tirar do meu e-mail as fotos que eles mandaram, para onde vai ser direcionado esse dinheiro, para aquilo que eles vão ser usados. E eu quero, então, semana que vem eu vou trazer, tá? Para poder mostrar para vocês aonde vai ser investido todo esse dinheiro da campanha Mãos Ajudadoras, tá? E o nosso tema de hoje, que eu quero trazer, é exatamente sobre isso. É serviço. Servir como Jesus serviu. E a mão ajudadora faz parte desse ministério, de servir. Servir como Jesus serviu. Quando nós estendemos a mão a outros, nós estamos servindo, né? E Jesus, ele nos deu várias lições de como servir. Então agora eu quero te convidar para a gente irmos para a palavra do Senhor, para a meditação dessa tarde. Te convidando então a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer ler o capítulo 5, apenas o versículo 16. Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 16, que nos diz assim da palavra de nosso Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Servir como Jesus serviu. Às vezes é meio difícil, né? A gente querer, ou até conseguir fazer como Jesus fez. Mas no Ministério Feminino, nós temos 4 propósitos. E um deles é adoração, educação, amizade e o serviço. E servir é uma das nossas razões de existência. Não apenas do Ministério Feminino, mas como do Exército de Salvação. E nós costumamos muito dizer que nós carregamos 2 S's, que somos salvos para servir. Salvos
para salvar. Então, servir é mais do que apenas a gente doar recursos. Pode ser estes em alimentos, em roupas, aqueles que estão necessitados. Servir é ir além do que fazer apenas isso. Certamente, é mais do que ser voluntários, ou ter apenas o desejo de ser movidos, né, por um senso de dever. Eu não acho que quando nós servimos, nós temos que servir porque achamos que é o nosso dever, não podemos fazer isso, mas nós temos que servir de coração, de amor, não por obrigação, mas servir porque um dia nós conhecemos o amor. E quando nós estamos no amor de Cristo, nós não somos obrigados, mas nós fazemos por prazer. E é uma diferença entre dever e prazer, né? Então, isso vai além, vai muito mais além do que servir, do que apenas eu dizer, eu faço porque eu sou obrigada, porque eu sou do Exército de Salvação. Não, eu faço porque eu tenho o prazer de fazer diante daquele que me salvou, daquele que me amou. E ser servo significa que temos um crescente amor pelos outros e que nos importamos, então, genuinamente por aqueles que estão necessitados. Mesmo, muitas vezes, aqueles que diante da sociedade é considerado uma pessoa indigna, ou aqueles que são menos amados, ou aqueles que são marginalizados em nossa comunidade. Independente de quem são as pessoas, nós somos então movidos em servir. E servir então significa amar, ter amor por aquele que está ao nosso lado. Então, se nós queremos saber como servir, temos que ter, então, os nossos olhos voltados para uma única pessoa, Jesus. Porque Ele foi um exemplo muito grande de como servir. E um versículo que eu gosto muito, que Jesus ele dizia que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas Ele veio para servir. O próprio Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio a este mundo e por mais que ele era o filho do rei, o filho do grande Deus, ele não queria ser servido, mas ele queria servir a humanidade sofredora, ele queria servir a humanidade marginalizada, aqueles que eram menos amados, aqueles que eram desprezados pela sociedade. Então ele disse, no versículo que nós lemos de Mateus 5,16, olha que brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam então as suas obras e que glorifiquem assim ao nome do Pai. Então ele nos ensinava que nós devíamos servir as outras pessoas sem querer nada em troca. Outra passagem que nos faz lembrar de Jesus como servo foi o lava-pés, que se encontra em João capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 17, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Jesus sabia, João 13, do versículo 13 ao 17. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que veio de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou então Simão, Pedro, que lhe disse, Senhor, vás lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Então disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo.
Respondeu então Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que ele fez? Vocês me chamam mestre e senhor? E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhe fiz. E digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus, então, ele nos mostrou a atitude que devemos ter quando nós estamos, então, servindo aos outros. Então, após ele ter lavado os pés, ele fez ali em ato de amor, ele fez ali em ato de humildade, em ato de serviço, porque nós sabemos que aquela atitude de Jesus não era para ele. Quem tinha que ter feito aquilo eram os servos, que tinham que ter lavado os pés dos seus convidados. Mas Jesus fez questão de lavar o pé de cada um deles, porque ele quis mostrar este ato de amor, de humildade, de serviço, de servo. Então ele disse no versículo 15, eu lhe dei o exemplo, então vão e façam. Vão vocês também façam a mesma coisa como eu fiz. E através então dessa história, nós podemos ver, se nós queremos realmente que a luz brilhe em nós, a luz de Jesus, nós devemos então agir com amor e humildade com as outras pessoas. Nós devemos então seguir o exemplo que Jesus nos demonstrou quando ele então serviu. Embora fosse o Rei dos Reis, ele demonstrou amor por meio de serviço. Ele não se colocou em uma posição superior aos demais. Mas, pelo contrário, ele se humilhou. No momento que ele se abaixou, que ele pegou aquela bacia, aquela toalha, e pegou os pés dos seus discípulos e lavou os seus pés. No momento em que ele saiu alimentando milhões de pessoas, milhares de pessoas. No momento que ele saiu curando aqueles que estavam enfermos. Que ele se impôs diante de defender aqueles que eram excluídos pela sociedade. Ele então simplesmente colocou, irradiou aquele amor de Cristo, de Deus na vida dele. E é este amor que move as boas ações em favor das outras pessoas. E uma das melhores maneiras da gente encontrar essa oportunidade de alcançar e de levar este amor às outras pessoas, é nós pedindo a sabedoria de Deus. É nós pedindo que Deus nos mostre como nós devemos servir a outros. Pedir para que o Senhor nos ensine a como ouvir o seu Espírito Santo, a falar a cada um de nós, nos dando assim a direção de como ir e servir a outras pessoas. Temos que estar atentos àquilo que o Senhor nos move a fazer. Mas não podemos fazer apenas para poder, no final de tudo, receber os aplausos. Mas nós temos que fazer pensando apenas em adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos então lembrar das palavras de Jesus que ele nos disse em Mateus 25, versículo 4. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeres a algum dos meus menores irmãos, a mim fizerem.
E esses dias eu li no Instagram uma frase que também é versículo, que diz: aquilo que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Então, vamos fazer, sem querer receber méritos e nem recompensas, mas apenas pelo amor ao nosso Deus, aquele que nos chamou para servir como Jesus serviu. E Jesus serviu amando, Jesus serviu dando exemplo, seguindo e imitando a Deus. E que nós possamos fazer o mesmo, servir aos outros, ao nosso próximo, como Jesus serviu, amando assim como Deus nos ensinou a amar. E aí eu te pergunto, quem é o seu próximo? Porque quando nós sabemos quem é o nosso próximo, fica mais fácil da gente servir e fica mais fácil de nós amarmos. Que o Senhor nos abençoe. Quero te convidar nessa tarde, aí onde você está, a curvar a tua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Obrigada, meu Pai Celeste. Obrigada porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Mesmo, Senhor Deus, estando distante, eu aqui e cada um aí na sua casa, mas o Deus que nos liga, este não está distante. O Deus que nos chamou um dia para servir, para poder amar, este não deu distanciamento social para nós. Obrigada, meu Deus, porque por mais que nós estamos distantes fisicamente um dos outros, o Teu Espírito Santo nos une, Pai. Nos une em um único pensamento, em um único amor. E que nós possamos, meu Pai, servir aqueles que necessitam de nós, como Jesus fez. Amar como Jesus nos amou. Nos ensine a ser, Senhor Deus, imitadores de Cristo a cada dia, meu Deus. E que possamos, meu Pai, não querer receber aplausos, mas que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada, Senhor Deus, porque foram 2 meses que nós estivemos, Senhor Deus, assim separados. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor está no controle e no momento certo, tudo isso há de se passar, se for assim da sua vontade. Apenas, Senhor Deus, nos cubra com Teu sangue, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. E que a Tua graça, neste momento, meu Pai, possa visitar cada um no seu lar, derramando do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Abençoe, Senhor Deus, as vidas que choram. Nessa tarde, Senhor Deus, eu quero lembrar, Senhor Deus, da soldada Vanusa ali de Campina Grande, a Dalvanira, seus familiares. Consola aqueles corações pela perda da sua irmã. Que o Senhor esteja, meu Pai, com aquela família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Com os amigos, todos aqueles que conheciam a Vera, meu Pai. Que eles possam ser consolados pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero agradecer novamente. Muito obrigada por você estar conosco. E então, se vocês viram ali, quando estava passando o meu vídeo, tinha, então, um convite. Sábado, às 21 horas, nós vamos ter aqui no nosso canal da TV, Rádio Louvor e TV, Louvor e Salvação TV e Rádio, ou Rádio e TV. Nós vamos ter, então, às 21 horas, o filme Uma Batalha. Ele vai passar aqui, pessoal, tá? É melhor do que eu ficar falando. And when it Só fell, minutinho, não vai se embora. it went fast. Everything's falling apart out there. Preparing for it's one thing. Living it? Confusion has got a grip on the town. Why are we still here? How do you fight something you can't see? Prayer. The world turned their back on God a long time ago. Is it not possible God said, enough? Your Bible can't help you now, can it? We should have been raptured.
gates of our gate. The enemy's not afraid to kill, but We fight against spiritual wickedness in high places. and our only weapon is prayer. Call out on your God all you want, but he is mine. This thing has no authority over you. Fight it! I want Hunter Wild. We believe it's our greatest prize. Pessoal, não perca. Sábado em casa, às 21 horas. Faça tua pipoca, compre tua Coca-Cola e senta no sofá com a família para poder, então, assistir conosco o nosso primeiro filme na nossa TV aqui da Rádio Louvor e Salvação TV e Rádio. Vai lá, se você não tem ainda no seu smartphone, vai no Play Store, baixe o aplicativo e vá junto com a sua família assistir um filme muito abençoado, né? E que você também possa ser abençoado através do filme. Então não perca, sábado em casa, às 21 horas, tá? Faça sua pipoquinha e sente com a sua família. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço. Serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando de meu rei a salvação, do serviço do meu rei.